Que eu escolhi esse assunto? Porque é normal no consultório eu receber muitas pessoas que acabam não sabendo como lidar com isso e às vezes não tendo consciência do quanto elas se criticam e do quanto isso interfere no processo de emagrecimento. Então eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto hoje, que eu tenho certeza que ficando mais claro para você, isso vai te ajudar no processo de emagrecimento, trazer consigo aquela sensação de bem-estar e até mesmo colocar em prática aqueles hábitos que na maioria das vezes você já sabe que seria bom se você colocasse, mas por algum motivo você ainda não consegue, não coloca. Então, primeiro, só para deixar claro o que são críticas. Na maioria das vezes a gente não para pensar sobre isso, né? Aliás, a gente não sabe e não se percebe se criticando. Então, críticas são julgamentos. Então, se for procurar no dicionário, críticas tem muito a ver com a arte de julgar. Então, são julgamentos que nós acabamos fazendo sobre nós mesmos, sobre outras pessoas, sobre o ambiente, sobre coisas, sobre algumas comparações, sobre alguns comportamentos, sobre alguns fatos. Eu tô fazendo essa live também no Instagram, então quem tá aqui comigo no Face já aproveita e compartilha para que outras pessoas consigam e aprendam mais sobre isso também. Então, os julgamentos, eles estão presentes na nossa vida a todo e qualquer momento. Então, eles fazem parte do nosso dia a dia. Quando nós pensamos, nós estamos julgando. Quando nós agimos, quando nós falamos, nós estamos julgando. Então, opiniões, decisões são formas de julgar. Então, acabam sendo críticas também. Por que acontece esse julgamento? Então, por exemplo, se eu tenho que tomar uma decisão, automaticamente a minha mente vai julgar para tomar essa decisão. Se é melhor eu tomar a decisão, se é mais saudável ou não, se é mais correto ou não, se é mais certo ou não, se é mais eficaz ou não. Então, quando nós tomamos a decisão, existe este julgamento. Então, os julgamentos, eles são necessários para a nossa sobrevivência, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Só que aí, na maioria das vezes, a gente não consegue estar consciente para conseguir fazer com que os julgamentos, eles potencializem as nossas ações ao invés de nos colocar em zona de conforto. Então, por exemplo, agora, quando a gente fala da questão de críticas, existem as críticas construtivas e existem as críticas destrutivas. E é também sobre isso que eu quero falar um pouquinho agora, então. Quando a gente fala sobre uma crítica destrutiva, que é como se uma voz gritasse dentro de você, ou então automaticamente você ouve isso de outra pessoa. Então, aquela voz que julga, ela acaba falando, por exemplo, porque olha só, eu não acredito que você está comendo desse jeito de novo, porque você não pode nem ver um doce, porque você não para de comer, porque quando você senta na mesa, você come que nem uma gorda, porque olha só, tuas roupas não vão te servir mais desse jeito, porque quanto mais você come, mais gorda tá ficando. Então, isto são críticas destrutivas. E essas críticas destrutivas, esses julgamentos, eles trazem consigo uma série de sentimentos e de reações. Então, quando você ouve essa voz que grita e que julga, automaticamente a sua mente acaba acontecendo algo dentro de você. Então, acaba acontecendo uma reação emocional. Quando acontece isso, é o seu emocional que está predominante nesta situação. Então, você acaba muitas vezes se fechando, você acaba muitas vezes resistindo, você acaba muitas vezes reagindo. E aí, reagindo até para aquela mudança que você sabe que se você fizesse, traria resultados para a sua vida, para o seu dia a dia. Então, essas críticas destrutivas, elas funcionam como se, imagina como se você ouve algo, você tem a vontade de colocar a mão na sua cabeça, colocar os seus braços e se proteger e se fechar, você quer fugir daquela situação, você quer, é desta forma que na maioria das vezes o inconsciente reage
com uma crítica destrutiva. Só a gente se sente atacado, e quando a gente se sente atacado, automaticamente a gente reage ou resiste àquilo, já num conflito interno. Então você quer ter uma mudança, mas aquilo acaba sendo um empecilho para sua mudança. Agora, existem as críticas construtivas, do tipo, olha, será que se você começasse a tomar um pouquinho mais de água, será que você não ia se sentir melhor? Eu confio em você, você vai conseguir, tenha certeza de que você é capaz, você vai conseguir emagrecer. Olha, eu ficaria muito feliz se você tivesse uma alimentação mais saudável, porque eu sei que você vai se sentir melhor, isso vai ajudar você a ter mais saúde, viver mais tempo. Então eu sei que você pode mudar os seus hábitos, você já fez isso em outros momentos. O que poderia acontecer para você colocar em ação aquela caminhada de manhã? Talvez eu possa ir junto com você. Então existem algumas críticas que são construtivas. Essas críticas construtivas, elas colocam você em movimento, elas constroem uma ação. Então acho que é bem importante a gente ter consciência de quais são as críticas que estão dominando os nossos comportamentos, porque um julgamento, uma crítica, ela vai trazer um comportamento como reação, e aí este comportamento, ele pode ser positivo, ele pode ser benéfico ou não para o seu objetivo. Então, quando a gente fala sobre a questão de julgamentos e de críticas, eles sempre vão existir. A gente foi programado para isso, a gente aprendeu assim desde pequeno. Só que a mudança que a gente pode fazer é realmente, primeiramente, identificar se esses julgamentos eles estão sendo julgamentos que estão fazendo a gente evoluir ou estão nos colocando em zona de conforto. É aquela voz que julga, que coloca você em movimento, ou aquela voz que julga, que faz você se fechar, você reagir emocionalmente contra os seus próprios objetivos. Acho que é bem importante a gente parar para identificar isto, porque isto faz toda a diferença, tanto para o processo de emagrecimento, quanto para a melhoria dos nossos comportamentos e também para atingir os nossos objetivos, sejam eles quais forem. Questão de se sentir melhor emocionalmente, questão de conseguir estar bem para cuidar mais da saúde. Então, tudo isso acaba interferindo. Então, eu não acho que não deveriam existir críticas e julgamentos. Mas a questão é que se a gente tiver consciência de que críticas são essas e quais delas a gente está mais tendo e mais alimentando, isto vai favorecer o processo de mudança. Então, por exemplo, se você for parar para analisar isto, que é algo que a gente acaba não fazendo, e o convite dessa live é justamente isso, que você possa olhar e identificar quais são as críticas que você está fazendo para você mesmo. Quando você coloca uma roupa, quando você olha para você vestida com aquela roupa, você está fazendo emocionalmente, está pensando uma crítica construtiva ou uma crítica destrutiva sobre você mesma. Quando você está se alimentando, você está fazendo uma crítica construtiva ou destrutiva sobre você mesmo. Quando você está, comunicando que você quer emagrecer, que você quer se sentir melhor, você está tendo inconscientemente algo que está colocando você em movimento ou está afastando você. Então, acho que é bem importante. Qual das vozes você está alimentando mais? Aquela da crítica construtiva ou aquela da crítica destrutiva? Aquela que você mais alimenta acaba sendo a vencedora nesse processo. Então, as críticas, elas podem ou não gerar mudanças em você. Depende quais você está executando. O mais importante é a gente estar consciente. Nós precisamos estar conscientes sobre tudo aquilo que estamos alimentando, sobre tudo aquilo que estamos vivendo. Então, a consciência, ela não briga, ela não reage, ela não grita, ela age.
Então, a consciência é o gatilho fundamental para a libertação do comportamento destrutivo. Ou seja, se você está consciente sobre a forma como você está julgando a si mesmo, se você está tendo um julgamento, talvez você não tenha atingido ainda o peso que você quer atingir, mas você está se criticando positivamente ou você está se criticando negativamente? Como que você está agindo com você? E essa consciência, ela deveria ser a sua companhia, sua melhor companhia, aquela que você deveria ter todos os dias, carregar junto com você todos os dias. Porque quando você está consciente, você se livra, você se liberta daquele condicionamento emocional. Ou seja, todas as vezes que eu vou comer, eu critico porque eu tô engordando cada vez mais, porque eu acabo comendo muito rápido, porque eu não consigo comer só uma porção, eu acabo comendo duas. Todas as vezes que eu estou com a minha família, eles estão tendo críticas construtivas para eu mudar os meus comportamentos, ou o que eu tenho mais observado são críticas destrutivas. Então, como que está você para com você e como que está o seu senso de crítica com as pessoas que estão à sua volta? Porque às vezes aquilo que a gente mais ouve é aquilo que a gente mais julga no outro. Então, se a gente tem essa autoconsciência, a gente consegue também lidar melhor com as pessoas que estão à nossa volta. E se a gente está consciente, se a consciência ela acaba fazendo parte da nossa vida, do nosso dia a dia, fica muito mais fácil a gente criar um comportamento diferente daquele que a gente está tendo. Porque quando você está no ciclo da crítica destrutiva, você não percebe que você está tendo ele, mas automaticamente você tem um comportamento e aí você critica, e aí você tem um comportamento e aí você critica, e aí você fica nesse ciclo. Aí quando você está consciente, você consegue não reagir automaticamente àquele comportamento. Você consegue agir de forma diferente. Então, o convite que eu quero deixar para vocês nessa semana é que vocês possam se observar, criar a autoobservação, porque a autoobservação ela possibilita a mudança de comportamento. Então, por exemplo, vamos lá, eu quero que, começando hoje à tarde, depois que você já assistiu a live, quero que você coloque em prática, que você comece a conta quantas críticas você fez a você mesmo. Você se criticou porque você comeu demais? Você se criticou porque hoje seu cabelo está um pouco mais crespo do que liso? Você se criticou porque você colocou uma roupa e a gordurinha está saindo para fora da roupa? Quantas vezes você se criticou? Quantas críticas destrutivas você criou para você mesmo no seu dia a dia? Agora, quantas críticas positivas, ou seja, construtivas, você criou para você mesmo no seu dia a dia? Então faça isso. Se você quiser, você pode digitar no seu celular, você pode pegar uma folha, colocar de um lado críticas construtivas e do outro lado críticas destrutivas, e aí observe qual delas você está mais tendo no seu dia a dia. Qual delas, aliás, você está mais alimentando no seu dia a dia? Qual delas predomina? E lembra que para você estar consciente, você precisa estar presente. E para você estar presente, você precisa ter consciência em que momento isso acontece. Em que momento você mais se critica? É quando você está em casa com outras pessoas? É quando você está no trabalho? É quando você está sozinha? Em que momento você se mais critica? Quando que acontece essa autocrítica em maior proporção? Isso é importante identificar também, tá bom? Agora, se vocês tiverem perguntas, mandem aqui pra mim, que agora eu recebi algumas perguntas aqui, eu vou estar respondendo. A meditação ajuda? Uma primeira pergunta, a meditação ajuda? Com certeza, a meditação, quando a gente medita, a gente usa a respiração. Então, a respiração é uma das formas mais potentes para a mudança de comportamento. E quando você medita, normalmente você foca em algo. Então, se você usar a meditação para criar
construir dentro de você alguns gatilhos que vão fazer você estar construindo um estado emocional do tipo, eu sou capaz, quando eu determino eu consigo, então eu gosto de mim, eu me amo, tudo aquilo que vai contra as críticas que você faz para você mesmo, você pode estar utilizando, ou seja, criando o inverso disso. Como seria se eu pudesse me sentir melhor com o meu corpo? O que eu preciso acreditar para eu me sentir melhor com o meu corpo? E aí você pode usar isto como um gatilho de visualização e de mentalização. Existem vários tipos de mentalização. Algumas pessoas começam num time menor e vão aumentando isto. Algumas começam uma vez por semana, outras já começam num nível um pouco maior de frequência. Mas eu acho que só o fato de você parar, desligar o seu inconsciente e estar meditando aquilo que você quer que aconteça, já proporciona a mudança de comportamento, sim. Sempre fui muito crítica comigo desde de pequena. Como eu faço para mudar? Então, o que acontece? Aquilo que eu falei, acaba sendo o processo de... o ciclo da crítica, você entra nesse ciclo. E aí, de repente, desde pequena você foi cobrada, as pessoas foram rígidas com você, você começou a gerar este alto senso de crítica, mas muito mais no sentido de destruir aquilo que não levar em consideração aquilo que você tem de bom e sim só aquilo que está faltando. Então, para você mudar isto, você primeiramente precisa identificar em que momentos você está se criticando, o porquê essa crítica constante, sobre o que você se critica, o que isso traz. Mesmo que a crítica destrutiva pareça ser algo ruim, o inconsciente ele entende como uma recompensa. Então, você precisa identificar o porquê você se critica, o que você está tendo de recompensa por estar agindo desta forma. E aí, a partir do momento que você identifica quais são os gatilhos, ou seja, quando isso acontece, aonde eu estou, o que eu penso para isso acontecer, quais os fatos acontecem que fazem eu me criticar, você já consegue perceber esses gatilhos e aí sim você pode sim começar a gerar mudanças. Digamos que você tem o diagnóstico e aí depois que você tem o diagnóstico você precisa começar a transformar isto dentro de você. E a transformação que eu sugiro é essa, você identificar quais são as críticas destrutivas, quais são os julgamentos destrutivos e quais são os julgamentos e as críticas possibilitadoras, ou seja, construtivas. E aí, quais são as críticas construtivas que você está fazendo? Tipo, eu sou boa, mas eu posso ser melhor ainda. Eu já sou saudável, mas eu posso dedicar um pouco mais de tempo para eu tomar água. Então, é algo que eu já estou me dando. Eu estou construindo algo dentro de mim, porque eu sei que eu já faço isso. Mas se eu fizer um pouquinho a mais, eu vou ter ainda mais resultados. Então, algo que possa colocar você em ação, que possa construir uma ação dentro de você. Então, isso pode mudar sim. Primeiramente, identifica quais são essas críticas, esses julgamentos que você faz e que são destrutivos para você mesma. Depois disso, identifica quais são, ou caso você não identifique nenhum, como seria se você tivesse críticas construtivas? O que você precisa acreditar para você ter uma ação e atingir os seus objetivos? E aí, construa. Se você não tem isso já na sua mente, imagina como seria se eu pensasse algo que me colocasse em movimento, em ação. E aí você pode fazer uma ponte ao futuro. Nunca me elogio, só me critico. É normal isto? Então, é justamente isso. Você está viciada em se criticar e aí o elogio também, a gente sabe que isso é uma das formas poderosas também de gerar um sentimento diferente dentro de nós. Então, por exemplo, tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente fala, automaticamente está trazendo consigo uma sensação. E essa sensação, ela vai fazer a gente ou se sentir bem ou se sentir mal. Então, quando você começar a se elogiar,
você está saindo desse ciclo das críticas. E aí você está começando a falar algo de bom para você mesmo. Você está começando a tirar aquela venda que você tem ao olhar para você mesmo, que muitas pessoas colocam aquela venda de que eu não enxergo nada de bom em mim, e aí você começa a enxergar. Então começa fazendo assim. Digamos que hoje, o que você consegue ver de bom em você hoje? E aí faça um elogio a você mesma hoje. Amanhã, apenas um, não estou falando 10, 15, 20, é apenas um. Amanhã, acordei, o que eu fiz de bom de manhã? Ah, legal, eu tomei água, eu fiz exercício, eu conversei com uma pessoa e acabei dando uma dica para essa pessoa. Então eu posso fazer um elogio a mim mesma sobre isso de bom que eu fiz para mim ou para outras pessoas. E aí você começa a entrar nesse ciclo, que você começa a observar aquilo que você tem de bom. E quanto mais você se elogia, mais sentimento bom, mais química de ocitocina, de serotonina, o seu corpo acaba produzindo. Então isso é químico também. As emoções, elas trazem uma liberação química no nosso corpo. E por isso que a gente é viciado em emoções. Então comece a elogiar e isso vai fazer você parar tanto de se criticar. Você entra num outro ciclo. Minha família só me critica quando eu faço as refeições com eles, o que eu faço? Primeiro, você precisa aprender a fazer uma blindagem, né? Então, por exemplo, quando você está permitindo porque sobre a sua crítica, o quanto você tem se criticado e que tipo de crítica você tem feito a você mesma, você estando consciente, você vai poder observar isto e você vai poder mudar isto. Sobre as outras pessoas, você não tem o mesmo domínio que você tem sobre você mesmo. Então, como é que eu faço para mudar o outro? É meio difícil, às vezes, você querer mudar o outro da mesma forma que você pode gerar mudanças em você mesmo. Então, tem uma frase que diz: Deus, dá-me força para que eu possa mudar a mim mesma e para que as pessoas possam perceber a minha mudança e isto possa inspirar as pessoas a terem as suas próprias mudanças. Então, acho que isso é bem importante, a gente começar a também se dar conta o quanto o que os outros fazem está interferindo nos nossos comportamentos, nossos objetivos, nossas ações. Então, o que você pode fazer é simplesmente, às vezes, quando isso acontece, no que você pode pensar nesse momento? Cria uma crítica positiva, uma crítica construtiva, para você pensar na hora que vem essa crítica da sua família. Ou seja, você está comendo demais, você não para de comer porque você olha tudo que tu come. Então, pensa alguma coisa na sua mente que possa fazer você estar se sentindo melhor. Por exemplo, eu estou melhorando, eu estou mudando, eu estou em processo de evolução, eu sou capaz de mudar. Porque quando você começa a falar isso para sua mente, você já não está mais ouvindo, prestando atenção no que o outro está falando. Então, por exemplo, crie como se fosse um gatilho destruidor daquilo que os outros estão trazendo para você. Quando a pessoa fala isso para mim, o que eu prefiro pensar? Então eu vou pensar que eu sou capaz, que eu estou mudando, que eu consigo. Então, alguma coisa. Algumas pessoas usam até uma frase, tipo, mais divertida, que não tem nada a ver com o assunto. Tipo, o céu é azul, o céu é azul, o céu é azul. E eu fico pensando isso, o céu é azul, qualquer coisa. E daí você muda o foco daquilo que as pessoas estão falando pra você. Então, alguém te falou alguma coisa, cria uma frase engraçada na sua mente pra você ficar falando. O céu é azul, o céu é azul, o céu é azul. Não precisa falar, mas mentalmente pensa. E aí você vai ver que aquela crítica daquela pessoa não vai interferir tanto no seu estado emocional. Legal, gente. Então, espero que tenha contribuído, que isso tenha ajudado você a ter consciência de quais críticas você está fazendo para você mesmo, como você está tratando você mesmo. Coloque em ação esse exercício, então, que é bem importante de identificar quais são as críticas destrutivas, quais são as críticas construtivas. Mostre para o seu visual tudo aquilo que está dentro da sua mente. Escrevendo, você consegue mostrar isso, é bem importante, porque ao escrever, você traz para a consciência. E quando você visualiza, você está consciente. Isso te dá possibilidade de novas ações, tá bom? Se tiverem perguntas, mandem aqui que eu vou continuar respondendo depois, então mesmo após ter encerrado essa live. Se você gostou, curte aqui, marca um amigo, uma amiga, compartilha com outras pessoas, para que as pessoas também possam ter consciência sobre as críticas que estão fazendo a si mesmas, tá bom? Nos vemos então na próxima semana.